Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título De onde surgiu a mulher de Caim na terra de Nod. Prosseguindo o vídeo anterior, onde foi feita uma análise cética e racional da história de Caim e Abel, os dois irmãos, filhos do primeiro casal criado, feito por Deus, segundo o que narra o texto de Gênesis, descrito na Bíblia dos cristãos. E eu vou prosseguir aqui o verso 16 e 17, tá? Falando de mais um absurdo, tá? Então, ou seja, se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, o vídeo Caim e Abel e o primeiro homicídio. Faça a leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis, E eu parei no verso 15 e aqui no verso 16 diz o seguinte: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, certo? Aqui no caso, ele tinha já assassinado seu irmão, tá? Devido ao fato de ele ter entregado a sua oferenda, sua oferta a Deus, e Deus não ter aceitado, mas aceitou a oferenda do seu irmão. Isso causou ira, uma inveja, uma revolta em Caim, com que fez, e essa revolta, essa situação desagradável para Caim fez com que ele matasse seu irmão. Ele foi, no caso, ele recebeu um castigo da parte de Deus, porém não um castigo de morte, tá? E foi levantado algumas questões, tá, no vídeo anterior, acerca de quem poderia, por exemplo, matar Caim, tá? E Caim ele foge, ele vai para uma terra, para um outro local, tá? E aqui o verso 16, prossegue, que ele saiu, ele foi para a terra de Nod, tá, do lado oriental do Éden. Aqui no verso 17 diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque, tá? Agora vem uma problemática. Quando você chega aqui nesse verso 17, tá, e conheceu Caim a sua mulher nessa tal de terra de Nod, tá? Aí vem uma pergunta, peraí. Se você está lendo o Gênesis 1, no capítulo 1, 2, o 3, quando você chegar no 4, tá? Você já passou por diversos tipos de absurdos ilógicos e irracionais. Só que, qual que é a problemática aqui? Até então, principalmente para você que é cristão, para você que é protestante, fala que a Bíblia, tá, não tem contradições, a Bíblia ela é completa, ela é perfeita e inerrante, tá? Vem uma grande pergunta, que eu até expus aqui também numa passagem do livro do Norman Geisler, do Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, que qualquer pessoa que estiver lendo a Bíblia ali, de forma séria, vai questionar: como foi que Caim conseguiu uma esposa? Certo? Ele coloca aqui, no caso, Norman Geisler coloca aqui o problema, tá? Que seria: não havia mulheres com quem Caim se casasse, pudesse se casar. Havia apenas Adão e Eva. E realmente, porque no caso, quando você entra no capítulo 4, só tem Adão e Eva. Adão e Eva coabitam duas vezes, conforme o texto diz. Nasce Caim e nasce Abel. Ou seja, existiam então somente 4 pessoas, Abel é morto por Caim, no verso 8 do capítulo 4. Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos, tá? Se você prossegue a leitura, como no caso aqui do verso 17. Aí olha a solução que o Norman Geisler, um livro de apologética cristã, traz. Caim casou-se com uma irmã, ou talvez com uma sobrinha. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, versos 5 e 4. Mas espera aí. O texto, o livro de Gênesis, tá? Apesar dos seus absurdos, apesar das suas fábulas, tá? É a serpente que fala, é Deus criando a luz antes do sol, Enfim, o homem do pó da terra, a mulher da costela do homem, tá? São diversos absurdos. Quando você chega no capítulo 4 de Gênesis, você já leu diversos absurdos, que o cristão ele é convencido de acreditar nesses absurdos, porque a igreja consegue convencer as pessoas. Se essa história de Gênesis estivesse num livrinho infantil sem relação com religião, ou se essa historinha não tivesse relação nenhuma com o nosso país, com o cristianismo, com certeza as pessoas não acreditariam nessa história. Só que as pessoas acreditam por causa da igreja. A igreja consegue, ela tem o papel, a missão, e ela consegue com grande sucesso
fazer as pessoas acreditarem nessas histórias absurdas, né? Outro absurdo aqui também, ó, prosseguindo a leitura. Com efeito, como Adão viveu 930 anos, né, no verso 5 do capítulo 5 de Gênesis, ele teve muito tempo para ter muitos filhos e filhas. Caim pode ter se casado com uma de muitas irmãs, ou quem sabe com uma sobrinha, se quando se casou seus irmãos e irmãs já tivessem filhas crescidas. Neste caso, obviamente um de seus irmãos teria se casado com uma irmã. Aí a fonte, né, desse texto é o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, de Norman Geisler, tá? Cara, a problemática dessa resposta idiota, tá? Falar abertamente, uma resposta idiota, cara. Tipo, um livro que eles tentam fazer de tudo, cara. Tipo, as pessoas sabem no fundo que o negócio é absurdo, que o negócio é irracional, que o negócio é um conto, é um mito, tá? Por exemplo, aqui o verso 5 realmente vai falar que Adão e Eva ainda tiveram outros filhos e filhas. Realmente o texto fala isso. Só que quando, se você ler numa ordem cronológica e realmente o texto, a história absurda narrada aqui de Caim, de Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim fugindo para a terra de Nod conseguindo a sua esposa, ela é feita de forma cronológica. Então, ou seja, não tem como ser com a sua irmã, com suas sobrinhas. Por quê? Porque a partir do momento, se você ler aqui o verso 17, né? Aliás, o verso 16, e saiu Caim diante da face do Senhor. Logo que, após ele ter recebido o castigo por ter assassinado o seu irmão Abel, tá? E ele foi habitar na terra de Nod, né? Ao lado oriental do Éden. E lá nessa terra de Nod ele conheceu a sua mulher. Você pode ler na sua Bíblia, tá? Os supostos fatos está sendo narrado de forma cronológica. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, tal, enfim, né? Então, ou seja, essa mulher aqui, a mulher de Caim, no caso, ela não tem como ser filho de Adão e Eva, segundo a própria Bíblia. Por quê? Porque quando a Bíblia vai falar que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, foi muito, né, posterior a esse fato, a essa cena de Caim fugindo, né? Quando ele foi habitar essa tal terra de Nod, tá? Adão e Eva até então a Bíblia não fala que eles tiveram filhos e filhas. Então, ou seja, de onde surgiu essa mulher de Caim? Para você que é protestante, para você que é evangélico, né? Para você que fala de boca cheia que a Bíblia é a palavra de Deus, eu te pergunto com toda a sinceridade se ela é completa, se na Bíblia você afirma de boca cheia, de peito aberto que ela é a verdade inerrante, que ela é completa, ela por si só se auto-explica. Então explica aqui embaixo nos comentários aonde que surgiu essa mulher de Caim nessa terra de Nod, tá? E outra, quem que habitou essa terra de Nod? Se Caim era o terceiro habitante da terra, tá? E nesse contexto do Gênesis 4, só havia-se apenas 3 pessoas. Aliás, 4. Uma foi assassinada, só sobrou 3. Como que Caim conseguiu essa mulher de forma imediata após ir para essa terra de Nod? Tá? Então fica essa questão absurda, absurdo, cara. Uma história absurda, tá? Abra teus olhos. A igreja te engana. Tá? É muito legal ter uma ação social da igreja, enfim, ter uma religião, mas, cara, não me venha falar que isso é uma verdade absoluta, tá? Não venha falar que, porra, pra você ser salvo, você tem que acreditar nisso. É um absurdo, tá? E mesmo uma apologética cristã, que eu tô tratando, estou refutando um manual de apologética cristã, tá? Esse livro aqui, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, ele tenta dar desculpas idiotas e esfarrapadas para os absurdos e contradições da Bíblia. E se você parar para ler de forma séria e racional, você vê que não responde às diversas questões da Bíblia que é dita pelos cristãos como sagrada. Dúvidas, comentário, críticas, sugestões, fica à vontade aqui nos comentários. Tá? Inscreva-se no canal, se você chegou até aqui, inscreva-se, deixa o seu like no vídeo, o seu joinha, né? Se inscreva-se no canal, clica no sininho, tá? Eu vou procurar todos os dias que possível, tenho um tempinho para fazer vídeo, tá? Se você tiver dúvida, se você colocar um comentário legal aqui, teu comentário vai virar vídeo, tá? Vamos se unir aí, vamos trocar conhecimento, certo? Eu fico muito feliz e grato pelas pessoas que têm aparecido e têm dado um apoio aqui. Muito obrigado, um forte abraço e paz.